Gente, veja uma coisa que acontece. Quando a gente se coloca no caminho do desenvolvimento, né, das potencialidades do nosso espírito, das habilidades do nosso espírito, do desenvolvimento de todo o nosso ser, certo? Inevitavelmente, né, é pré-requisito que se pratique o autoconhecimento. Não tem como desenvolvermos, né, as capacidades do nosso espírito, nos desenvolvermos enquanto espírito que nós somos, sem a prática do autoconhecimento. E isso por quê? Por que se fala tanto do autoconhecimento? Porque nós somos, né, muito mais inconscientes do que conscientes. Então, esse nosso desenvolvimento, esse processo de evolução do nosso ser, né, de desenvolvimento do nosso ser, é um processo de tomada de consciência que nós vamos tendo. E aí, para que aconteça essa tomada de consciência, nós precisamos praticar o autoconhecimento. E como é que se pratica o autoconhecimento? Observando nossos sentimentos, nossas emoções, observando os nossos comportamentos, né? As nossas reações diante de algumas experiências. Então, a gente se pergunta, né? Para que aquela experiência está acontecendo, o que é que aquela experiência está nos comunicando, o que é que a gente precisa compreender do tocante aos nossos sentimentos em relação àquela experiência, certo? E então, quando você se coloca nesse caminho, com sinceridade de propósito, com determinação, com firmeza de propósito, para que você seja um ser mais consciente, o que é normal acontecer? O que é, diria, inevitável acontecer? Que experiências sucessivas, né, aconteçam para que essa tomada de consciência vá acontecendo cada vez mais. Vamos resolver tudo isso apenas nessa existência? Não. Por isso que precisamos de várias outras existências. Viemos já nesse processo, estamos aqui neste momento, passando também por esse processo, e continuaremos nele até que se dê totalmente essa tomada de consciência e sejamos um ser integralmente consciente, certo? Aí você me pergunta assim, poxa, mas desde que eu me coloquei nesse caminho, que eu compreendi a necessidade da expansão da minha consciência, eu vou passando por desafios que me chamam muita atenção, até digamos assim, de ser um pouco mais sérios, mais graves, diria até, né? Se comparado ao que vivia antes. Veja bem, antes nós estávamos mais adormecidos ainda. E então a gente passava batido por determinadas coisas ou reagíamos instintivamente, né, tendo consequências piores, né? Ou a gente, o que era que acontecia? Sempre dentro de uma zona de conforto, nós vivíamos problemas, desafios que já nos eram conhecidos. Por quê? Porque a gente já sabia lidar com aqueles desafios. Então, a gente estava sempre nesse loop, né? De mesmas experiências, mesmos tipos de relacionamentos, os mesmos desafios em decorrência dessa inter-relação, né? Entre nós e o mundo, certo? Entre nós e as pessoas e tudo aquilo que a gente estava vivendo. Quando a gente se coloca nesse caminho, que a gente compreende a importância da expansão da nossa consciência, você já começou a sair dessa zona de conforto psíquica, tá bom? E então acontecerão experiências diversas, né? Ou seja, diferentes das que você já estava habituado. E aí
o que é que acontece? A estranheza, né? De, poxa, eu nunca passei por isso, eu nunca passei por uma experiência dessa, eu não sei lidar com isso. É aí a questão. É aí a questão de compreender o que essa experiência está querendo te mostrar. Qual é o aprendizado que se vai tirar dela e qual é a postura nova, certo? Que você está sendo convidado a ter frente a essa experiência. Senão, não tem como haver o desenvolvimento do seu espírito, o desenvolvimento de não tem como vir à tona, não tem como ter essa tomada de consciência, né? Se não passar por experiências novas que estão lhe convidando a uma nova postura mental, a rever os seus sentimentos e as suas emoções, e então você agir de uma outra forma. Quando a gente fala do autoconhecimento, né, nós estamos trilhando um trecho, entre aspas, porque não é um trecho, é uma forma de falar, né, que é o eixo entre o ego e o self. O nosso self, o arquétipo divino em nós, é de onde vem a orientação da nossa existência. E quando a gente estava lá atrás, com a consciência mais fechadinha ainda, a gente não estava percebendo o que o self estava nos falando. E então nós éramos apenas ego, puro ego, então, instintivo, e nos utilizando de mecanismos de defesa desse ego, né? Que são vários, para justificar, explicar, fugir desse convite à reflexão do que aquela experiência está nos convidando para realizar em nós, de transformação das nossas crenças, transformação dos nossos sentimentos, das nossas emoções e, por consequência, transformação das nossas atitudes, do nosso comportamento diante daquela experiência. Aí o que é que acontece? Uma vez que você se colocou nesse caminho, com essa sinceridade, com vontade mesmo de que eu quero desenvolver, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um ser consciente, né, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, e então assumir a direção da minha vida, observando o que o self me recomenda para que eu realize. O natural que vai acontecer é o quê? Esses nossos conteúdos inconscientes, uma vez sendo mexidos, eles virão à tona. E então você começou esse processo, você já mexeu nessa lamazinha e aí ela começa a emergir. Uma vez que esses conteúdos estão emergindo, como é que entraremos em contato com eles? Através justamente das experiências. A diferença é que, quando nós estamos mais adormecidos ainda, né, porque não estamos 100% conscientes, quando nós estávamos lá atrás mais adormecidos ainda, essas experiências, para que o self seja percebido, o self seja sentido, e a gente, então, ter um novo comportamento, uma nova posição na nossa existência, né, transformando esses sentimentos, aconteceriam a nossa revelia, né? Aconteciam compulsoriamente, porque é lei universal, e estamos todos condenados ao desenvolvimento, não tem para onde correr. Todo mundo irá desenvolver até tornar-se totalmente consciente. Acontece, então, que quando você
vai dar uma forcinha nesse processo e diz assim, olha, estou dentro aí desse processo, quero fazer isso de forma consciente, sem que o universo se utilize, porque nós e o universo somos um só, né? E então, quando diz assim, que vem de forma compulsória, não é uma força externa, que nos coloca num caminho do nosso desenvolvimento. É o nosso próprio ser, porque nós e o universo somos um só, nós e Deus somos um só, o self somos nós, né? Está em nós, que nos coloca no caminho dessas experiências para que essa expansão aconteça. E aí, o que é que acontece? Quando você se coloca, né, dentro desse processo conscientemente, você vai perceber que experiências novas que estão chegando são diferentes da que você já estava habituado lá na zona de conforto. E aí, se você tem consciência desse processo de desenvolvimento, você já vai parar para pensar assim, opa, peraí, o que é que isso está querendo me dizer? Que nova postura é essa que eu tenho que ter? O que é que o self está querendo me dizer com isso? E aí você vai compreender que você está sendo convidado a assumir um novo posicionamento, mudando seus sentimentos, e cada vez mais que você se aprofunda nesse processo, cada vez mais outras experiências irão surgindo, e experiências essas, sim, diferentes. Por quê? Porque a cada conteúdo que é trabalhado, né, outros vão emergindo. E como que a gente encontra com esses conteúdos? Justamente através das experiências. E aí, num primeiro momento, como ainda somos muito ego e ainda somos muito instintivos, num primeiro momento você sofre aquele impacto. Caramba, isso está acontecendo comigo? Como assim? E aí você pode sentir, a depender da experiência, né? Sentir uma dor horrível, você pode ficar muito triste, ficar depressivo. Mas se você já tem a compreensão do processo que está acontecendo, rapidamente você vai sair desse estado de dor, né? Dessa tristeza, e vai ter aquele insight, vai ter vai ser feito um download, né? E você vai compreender um download da mensagem do seu self. E então você vai compreender o que é preciso ser feito. E então será feito se você está dentro desse processo consciente. Então aí acabou a dor, acabou a tristeza, né? Não que você vai ficar sem sentir completamente nada, porque expansão da consciência, meus queridos, não significa se tornar indolor, né? Se tornar um ser frio ao ponto de não sentir nada. Não é isso. Pode continuar doendo, vai dar aquela tristezazinha, mas você vai estar consciente do que precisa ser feito e assim será feito. E vai acabar aí? Não, porque é um processo e outras experiências vão chegando, tá certo? Então, no resumo, quanto mais você se coloca no caminho do desenvolvimento do seu ser, mais novas experiências vão surgindo para que você aprenda a lidar com elas, né, com essas experiências, sentindo no profundo do seu ser o que é que precisa ser feito, qual a postura sentimental, emocional que você precisa ter frente a essa nova experiência. Então, muitas pessoas que chegam para mim, e acontece muito também, né, vi acontecer muito comigo, assim, caramba,
nunca passei por isso, que experiência triste, e coisas assim que às vezes a gente fica meio perdido na hora que acontece, justamente por quê? Porque são situações novas e a gente não sabe lidar com aquilo. Aí a gente silencia com fé, confiança, coragem, vai lá para dentro, o mais profundo do nosso ser, e a gente sente o que é para ser feito, qual a postura que nós precisamos ter diante daquela experiência. E aí, quando a gente faz isso, né, há uma paz dentro de nós. E como a gente falou há pouco, não necessariamente que vai deixar 100% de doer, que você não vai sentir nem mais nenhuma pontinha de tristeza, porque você não se tornou indolor e o ego ainda existe, mas você está se tornando um ser consciente e então você faz o que é para ser feito. Então, como a gente falou, né? Quanto mais a gente reza, sim, mais assombração aparece. Mas não é para nos assustar, não tem nada a ver com punição, não tem nada a ver com castigos, tem a ver com experiências para que a gente cresça, a gente desenvolva, a gente se torne cada vez mais consciente. Diferença entre antes, quando estávamos mais adormecidos, e agora, quando estamos expandindo a nossa consciência. É que antes nós vivíamos imersos em experiências que a gente já sabia lidar, né? Porque já nos eram conhecidas. Até que a força da lei natural para o nosso desenvolvimento nos chamasse de uma forma mais contundente, tá? Para a realização daquela nova postura. E aí pode ser através de uma enfermidade, através de problemas muito piores, tá? Através de grandes perdas, grandes acontecimentos que nos tiram realmente do rumo para que haja essa tomada de consciência. E agora, com a expansão da nossa consciência dentro desse processo, nós podemos nos libertar dessas chamadas mais contundentes, né? Já tendo a consciência de quando essa nova experiência acontece, a gente já identificar para que ela está acontecendo. E para isso é preciso silenciar nossa mente, silenciar o nosso ego, para a gente sentir o que o nosso Deus interior, o nosso arquétipo divino, o nosso self, né, como você queira chamar, está querendo nos dizer. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Quando se pensa que, me coloquei no caminho da expansão da consciência, tudo serão flores. Não serão, muito pelo contrário. Então, a gente vê aí muita gente, né, trabalhando a lei da atração para a prosperidade, para isso, para aquilo, e que Jesus disse, né, nós somos deuses em desenvolvimento, tá? Em expansão do nosso ser. Então, tem coisas que não dá para realizar agora, porque a gente nem tem consciência direito daquilo que a gente pretende ter, que a gente pretende viver. A gente faz uma ideia pelo ego, a gente cria os nossos desejos, né, do ego, para a satisfação, então, do nosso ser, mas a gente não tem consciência daquilo, certo? Então, sem que a gente desenvolva o nosso espírito, a gente não tem como criar realidades altamente venturosas sem que a gente tenha consciência do que elas significam e para que, né, elas possam existir. Qual seria a função disso? Então, a pessoa trabalha a lei da atração para a prosperidade.
sem ter ideia, sem parar para pensar o que você fará com essa prosperidade. Se você ficar muito rico, o que é que você vai fazer com isso? Qual a função da riqueza? E então a gente precisa observar com cuidado, certo? Essas armadilhas do ego. Porque quando a gente expande a nossa consciência, ou melhor, está no processo de expansão da consciência, o que vai acontecer é que conteúdos inconscientes vão emergindo através de experiências para que a gente compreenda por essas experiências que conteúdos são esses, então possamos integrá-los à nossa consciência. E aí sim, nós estamos nesse processo de expansão. Compreende isso? Então, quanto mais a gente se coloca no caminho da expansão da consciência, mais esses conteúdos vão sendo emergidos para que eles sejam integrados à nossa consciência. Então, ninguém vai expandir a consciência para viver num mar de rosas. Quem vive num mar de rosas, entre aspas, é quem ainda está na zona de conforto da satisfação do seu ego. Tá certo? Então, o normal é isso. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, já vi gente pensando assim, porque diz que semelhante atrai semelhante, e que, então, assim, se eu estou passando por esses desafios, então eu não estou bem energeticamente. Não necessariamente isso precisa ser revisto. Isso pode, e se você está no processo de expansão da sua consciência, né, conscientemente, ou seja, você quer desenvolver esses desafios, são justamente porque você já é capaz de lidar com eles, senão eles não aconteceriam agora, é porque você já pode compreendê-los, porque a lição vai chegando de acordo com o desenvolvimento. E então, benditos sejam aqueles que encontram com desafios diferentes do que eles já estavam habituados e vão saber lidar com eles. Nós tínhamos até conversado anteriormente, e quem não viu ainda, dá uma olhadinha, está lá no canal, uma passagem do Evangelho, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós trabalhamos, que é bem-aventurados os aflitos, e nós lá falamos sobre a diferença de provas, de expiações. E aí pego até o gancho de lá para completar aqui a nossa reflexão de hoje, que estão bem-aventurados esses que passam certas aflições, né, na consciência do que elas significam, e não imergindo numa vida de lamentação, de queixas e de revoltas. Aconteceu isso, e você está dentro desse processo de expansão da consciência, graças a Deus, isso aconteceu, para que a sua consciência continue se expandindo. E consciência, como a gente sempre diz, é luz, tá? Consciência é luz, luz é consciência. Então, a tomada de consciência, o ser consciente, quando a gente falar, um ser superior, é um ser que já teve uma tomada de consciência, então, ele se iluminou. Então, quanto mais a gente encontra com esses desafios, mais essa tomada de consciência, se a gente souber lidar com ela. E então, mais uma luzinha vai acendendo na nossa consciência e a gente vai se desenvolvendo e outros desafios irão chegando. É importante que a gente compreenda esse processo e que a gente passe por esse processo, que é uma travessia, né? No deserto da nossa alma, é a travessia nesse eixo, ego e self, né? Que a gente passe, que a gente faça
essa travessia para que um dia, quando a gente deixar aqui o planeta Terra, a gente volte, né, melhor do que o que chegamos e continuemos nesse processo, existência após existência, até que, sim, nós tenhamos conseguido chegar a um grau de consciência máxima, e aí sim, como Jesus disse, eu e o Pai somos um só, porque nossos sentimentos e as nossas emoções e o nosso comportamento já serão vindo diretamente deles. A gente nem vai precisar mais estar pensando o que é que eu faço com isso, como é que eu devo me comportar diante disso, e agora o que é que eu faço? E naquele contexto todo que a gente percorre até encontrar uma resposta, nem será mais preciso, porque já será todo ser divino em nós se manifestando naturalmente. Enquanto isso não acontece, pegue cada experiência, analise, observe, em silêncio na sua alma, fazendo essa travessia, para que essa experiência está acontecendo. E se é diferente do que você já viveu, que bom! Significa que você está saindo da sua zona de conforto e que você está expandindo a sua consciência. Então, bem-aventurados esses aflitos, porque eles vão encontrar o reino de Deus dentro dele. Tá certo, meus queridos?